Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu queria falar com vocês sobre permanecer. Essa palavra tá muito forte no meu coração porque recentemente eu tava orando, né? E Deus falou comigo muito forte que Jesus permaneceu com a gente, né? E que a gente tem que permanecer nele, a gente tem que permanecer por ele, a gente tem que permanecer. E aí eu fui pesquisar mais nas minhas Bíblias, né? Sobre o permanecer, sobre versículos que pudessem me auxiliar e falar mais ao meu coração sobre permanecer. Eu queria conversar com vocês sobre isso. Vocês estão com um cafezinho de vocês aí? Eu comecei a pesquisar alguns versículos, né? E eu achei aqui alguns que eu quero conversar com vocês sobre. Tá em Isaías, né? Existe um contexto para esse versículo, mas eu vou falar ele aqui de uma forma única, né? Dele tirado do contexto. Que no final fala assim, ó, é Isaías 7:9. Se vocês não crerem com firmeza, não permanecerão firmes. E aí eu li em 3 traduções e alguma delas fala assim, ó, se vocês não crerem, certamente não permanecerão. E essa daqui que eu li pra vocês é, se vocês não crerem com firmeza, não permanecerão firmes. Então, esse jogo de palavras do não crer com o não permanecer tá relacionado à incredulidade, que é o não crer, e à instabilidade, que é o não permanecer. E o que isso quer dizer, né? Que a nossa incredulidade em Deus nos desestabiliza. Então, a gente permanecer é crendo. Se vocês não crerem, não permanecerão. E agora falando de uma forma positiva, se vocês crerem, vocês permanecerão. Se vocês tiverem, né, essa crença, essa certeza, essa fé, né, que é a nossa certeza daquilo que a gente não vê, vocês não serão instáveis, vocês serão estáveis. Vocês não serão incrédulos, vocês não terão essa incredulidade que desestabiliza. E o que é esse não crer, né? No nosso próprio Deus e nas palavras, na palavra viva que a gente tem, né? Que está disponível para a gente. E aí, agora, hoje vai ser aqui um caminho na Bíblia. Agora a gente vai lá para João 8, 31, 32. Jesus disse aos judeus que creram nele, vocês serão verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Então, persistir crendo e obedecendo em Jesus é um teste que nos mostra quem são os verdadeiros discípulos, porque ele fala, vocês são meus verdadeiros discípulos se permanecerem crendo, se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Persistir em crer e obedecer a sua palavra nos dará conhecimento. O conhecimento da verdade, porque conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Do que ela vai nos libertar? Da culpa e do poder escravizante que o pecado tem sobre nós. A verdade nos liberta disso. Então, permanecer na palavra, permanecer em Jesus é nos apegarmos aos ensinamentos e viver de acordo com esses ensinamentos. É a gente ler e colocar em prática, ser alguém que faz e não alguém que ouve. Então, aqui Jesus está nos dando um princípio. Se a gente quiser ser livre da escravidão do pecado, se a gente quiser vencer os nossos pensamentos ruins e se a gente quiser resistir às tentações, ele nos diz para permanecer, para obedecer e para viver de acordo com os ensinamentos dele. Aqui da palavra, aqui da Bíblia. Então a gente tem que ter na nossa cabeça que a gente tem que concordar com aquilo que Deus diz na palavra, na nossa Bíblia, né? E discordar com as mentiras do mundo, com as mentiras que hoje são contadas por aí, com as mentiras da manada, né? Que às vezes a gente tá tão fixado em seguir a manada, que a gente esquece do que a palavra está nos dizendo. E a palavra de Deus, ela é tão forte que ela tem o poder de libertar, de deixar a gente livre dentro dela, né? Se a gente agir conforme o que está dizendo. Só que para ela ter esse poder sobre nós, né? A palavra de Deus, a gente tem que estar com o coração aberto e querer colocar ela em prática, porque tudo no reino de Deus, a gente tem que querer acessar, a gente tem que querer descansar, a gente tem que querer colocar em prática, a gente tem que pensar intencionalmente, não, eu vou fazer diferente, eu quero seguir os ensinamentos de Jesus, eu quero seguir o que a palavra está dizendo. Então tem que ser intencional, quando que você tenha e traga tudo à tona nos seus pensamentos, tá, mas isso aqui
Será que Jesus faria dessa forma? Será que Jesus teria buzinado para essa pessoa no trânsito? Eu sei que é difícil, gente, porque eu vivo isso. Eu já falei pra vocês, né, que tudo que eu falo aqui, eu também sou pregada. E por que Jesus estava falando aqui aos judeus, né? Jesus disse para os judeus que creram nele. Ele estava falando isso porque os judeus queriam matar Jesus, porque a palavra não estava dentro deles, não estava dentro do coração. Eles criam, mas eles não conseguiam permanecer na palavra, eles não conseguiam entender, olhar além. Eles viam Jesus fazendo os milagres, seguiam Jesus, mas não conseguiam compreender, porque a palavra não estava dentro do coração deles, eles não estavam dispostos a abandonar os velhos hábitos, abandonar as antigas leis. Então, isso nos mostra a condição de quem estava ali ouvindo. E a gente tem que se colocar nessa condição também. Será que a gente vai para a igreja com o nosso coração disposto a aprender? Com o nosso coração aberto? Com o nosso coração disposto a permanecer? A entender que às vezes vai ser uma correção que não vai ser fácil, mas a gente vai permanecer porque a gente sabe que existe algo muito maior, que vai além do nosso ego, além de nós nos machucarmos? De nós ficarmos pensando, ai, mas eu não gostei daquilo que o pastor falou. Ah, mas eu não gostei daquilo que a pessoa que abriu o culto falou. Sabe? Vai além disso. A gente tem que ir com o coração preparado, o coração como uma terra fértil. E aí, falando já em fertilidade de terra, né? Eu quero ler com vocês João 15, do 2 ao 17. E eu vou ler aqui no meu computador porque eu grifei algumas partes que eu quero falar um pouquinho mais alto para dar ênfase. Bem dramático. E o que diz, né, essa passagem? Todo ramo que, estando em mim, não dá frutos, ele o corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. E isso é aquilo que Deus ministrou em mim, né? Permanecer em Jesus, porque Ele vai permanecer na gente. Quem não permanece em mim é jogado fora como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados num monte para ser queimados. Mas, se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória ao meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Então aqui a gente tem que permanecer em Jesus, permanecer com a sua palavra e permanecer no amor dele. Quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Eu lhes disse estas coisas para que fiquem repletos de minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Este é meu mandamento. Amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravo, pois o Senhor não faz confidência a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Este é meu mandamento, amem uns aos outros. Então, permanecer é conhecer e viver a palavra. E aqui a gente está sendo avisado, nós temos que permanecer para dar frutos. Porque quem não dá fruto não está permanecendo, ele é cortado e jogado fora, descartado. Então, Jesus veio, permaneceu no amor do Pai e agora ele nos orienta a também permanecer nesse amor. E quando a gente permanece em Jesus e Ele permanece em nós, Ele está dizendo que eu habilito vocês para dar frutos. Eu estou em vocês porque vocês estão em mim. E quando vocês estão em mim, vocês podem dar frutos. Vocês estão habilitados para isso. E, gente, a gente tem que ter na nossa mente que quem dá frutos glorifica a Deus. Os frutos são para glorificar a Deus, são para glorificar o nome dEle. E eu li em uma das minhas bíblias bem assim, ó. O fruto é o símbolo dos bons resultados que provém da vida de um crente.
provavelmente em termos de trazer benefício para a vida de outros e propiciar o avanço da obra de Deus no mundo. Então, os seus frutos vai ser para beneficiar a vida de outra pessoa e propiciar o avanço da obra de Deus no mundo. Permanecer com Jesus é permanecer em um relacionamento pessoal e diário com Ele, com Jesus. E esse relacionamento ele é caracterizado por confiança, por oração, por obediência, por alegria, por disciplina. Sabe por que eu tive esse insight? Porque na mesma passagem que Jesus fala sobre permanecer nele, ele fala que a gente é amigo dele. E como é que a gente lida com os nossos amigos? Com um relacionamento? A gente tem um relacionamento, a gente conversa com os nossos amigos. Então isso deixa muito claro pra gente que Jesus quer ter um relacionamento de amigos com a gente. Ele quer ter intimidade, ele quer ter acesso e ele também quer que a gente tenha acesso, porque o relacionamento é reciprocidade. Ele quer que a gente permaneça com ele na intimidade, porque relacionamento tem a ver com intimidade, tem a ver com proximidade. Então, ser amigo de Jesus é ter intimidade com Ele, é ter proximidade com Ele. Isso é maravilhoso, né? Imagina você falar, eu sou amigo de Jesus. E vem muito agora o que eu descobri fazendo esse estudo em uma das minhas Bíblias. No Antigo Testamento, somente 2 pessoas foram chamados amigos de Jesus, Abraão e Moisés. Eu vou falar para vocês só a referência dos versículos para vocês pesquisarem aí, tá? Fala em 2 Crônicas 27, fala sobre Abraão, também fala em Isaías 41:8, e sobre Moisés fala em Êxodo 33:11, né? Porque o Senhor falava com Moisés cara a cara, né, face a face, como quem fala com um amigo. Então, somente nessas 2 partes no Antigo Testamento foi falado sobre os amigos de Deus. E agora, no Novo Testamento, nessa passagem que eu acabei de ler para vocês, Jesus está ampliando esse privilégio de ser chamado de amigo de Deus. Gente, isso é incrível! Mas ele está ampliando essa passagem para aqueles que dão frutos, para aqueles que permanecem. Se vocês permanecerem em mim, agora vocês são chamados meus amigos? E aí, para finalizar, né, ele com o versículo, ele fala, né, não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. E ele nos escolheu para quê? Para ir e dar frutos. Ele não nos escolheu apenas para que a gente tivesse os nossos pecados perdoados. Ele nos escolheu para que a gente tivesse uma vida em abundância, uma vida frutífera, uma vida produtiva em cumprir os propósitos de Deus, em servir. Gente, essa palavra ficou muito forte no meu coração e agora falando elas, externando essas palavras de novo, a gente tem que entender que é um privilégio. Imagina, no Antigo Testamento, não se tinha esse acesso a ser amigo, não se tinha esse título, e hoje a gente tem esse título. A gente pode ter intimidade, a gente pode ter proximidade, a gente faz parte de um reino, a gente é herdeiro de um reino. Que isso fique agora martelando na sua cabeça e que você queira ler mais sobre o permanecer, sobre o ser amigo de Jesus, sobre permanecer fiel na palavra, sobre querer agora viver mais do que nunca a palavra. E claro, a gente tem que entender que é um exercício diário que a gente tem que fazer e que muitas das vezes a gente vai querer voltar aos antigos hábitos, mas que isso não pode nos condenar. Ai meu Deus, hoje eu caí em tentação. Ai meu Deus, hoje eu acabei pecando. Ai, hoje a antiga Isadora gritou mais do que a nova Isadora. Amém, gente? Levanta, se arrepende e fala com Deus. Fala, Jesus, se a gente é amigos, tu vai me dar a mão e a gente vai andar juntos nessa, a gente vai caminhar juntos nessa. É sobre isso, uma amizade, Ele tá ali por nós. É entender que Jesus está do nosso lado, como seu amigo está do seu lado. E amém, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se essa mensagem falou com vocês, né, de alguma forma, compartilhem ela com alguém. Se você puder se inscrever aqui no meu canal, se inscreva também, porque ajuda a mensagem a chegar a novas pessoas, né, chegar a novas pessoas. E é isso. Beijos e até mais!